Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gustavo. Voltamos aos nossos vídeos de lógica matemática. Esse é o vídeo 7. Sejam bem-vindos. Vamos começar. Então a gente viu em outra aula que se há um alfabeto, então o A, com a operação de concatenação, que a gente denota com um asterisco, ele é um semigrupo, certo? Outra coisa que a gente não falou, mas que fica óbvio da definição, é que se o alfabeto A é um conjunto enumerável, enumerável para mim é tanto finito quanto infinito enumerável. Se o alfabeto A é enumerável, então todas as potências cartesianas são, e pelo axioma da escolha, a união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável. Então, o conjunto das palavras vai ser enumerável. Tá, o que a gente vai falar hoje, nessa aula, e mais 2 ou 3 para frente, é coisas de álgebra, tá? Porque a gente definiu essa estrutura algébrica no conjunto das palavras. A gente vai falar algumas coisinhas de álgebra, e depois a gente vai pegar coisas mais específicas de lógica. Mas é interessante saber algumas coisinhas de lógica, de álgebra, perdão, dessa estrutura. Então, eu tinha falado antes de semigrupo, mas eu não dei a definição, né? Eu supus que as pessoas sabiam, mas às vezes elas não sabem. Então, eu pensei que eu achei melhor colocar aqui a definição de semigrupo. Então, a gente define que um conjunto K, ele é um semigrupo, se e somente se existem algum conjunto S e alguma função de S cartesiano em S cartesiano S, em S, que é a operação binária de semigrupo, tais que o K é esse par ordenado, S Mi, e o Mi de, aqui abre parênteses, primeira entrada vai ser Mi de XY, a segunda Z, é a mesma coisa que Mi, abre parênteses, aqui a primeira coordenada X, e a segunda Mi de YZ, para todo X, YZ em S. Isso aqui é aquela coisa de ser associativa, né? Aqui está dizendo que a operação binária Mi é associativa. Se você fazer aquela notação que está aqui embaixo, uma notação multiplicativa, Mi de XY, a gente vai denotar para um semigrupo qualquer como x.y, ou como xy concatenado, tá? Para todo xy em S. Então, se você substituir aqui, você vai ter aquela notação normal que a gente tem em álgebra, que geralmente a gente... Deixa eu colocar aqui. Vou colocar de outra cor, para ficar mais... para ficar mais fácil de distinguir aqui. X com Y com Z. É isso aqui. Isso aqui é igual a X ponto. Primeiro faz Y com Z. Depois faz com X. Tá? Só coloquei aqui para vocês verem como fica com essa notação, que é o normal de operação associativa que a gente tem. Exemplos. Se você tem o S igual a vazio e a função vazia, isso vai dar um semigrupo por vacuidade. Só ver que, para não ser um semigrupo, você teria que achar elementos em S que acontecesse isso, mas não tem elemento em S. Então, isso vai ser por vacuidade um semigrupo. Outros semigrupos. Os números reais com operação aditiva, de adição. Os números inteiros com a operação de adição. Os números reais com a operação de multiplicação, esse ponto aqui que eu uso, alguns usam X, né? Os números inteiros com a operação de multiplicação também, etc. Aqui eu já falei. Então, vamos lá. Outra coisa, o que são subsemigrupos? Bom, subsemigrupos, dentro de semigrupos, na verdade, tem muita liberdade. Qualquer subconjunto que é, entre aspas, fechado com respeito à operação binária,
vai ser um subsemigrupo do semigrupo. Ou seja, se o S∈Mi é um semigrupo e T é um subconjunto de S, então T é um subsemigrupo de S, se somente ser o Mi aplicado aqui no subconjunto de S cartesiano S, que é o T cartesiano T, se ele está contido em T. Isso quer dizer que está fechado, né? Fechado pela operação Mi. Basta acontecer isso que ele vai ser um subsemigrupo. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o conjunto T com a operação binária, que é a restrição de Mi em T cartesiano T, é um semigrupo, é a mesma coisa. Então, subsemigrupos têm uma liberdade bastante grande, eles praticamente qualquer conjunto que você pega de um semigrupo vai ser um subsemigrupo. Homomorfismos de semigrupos. Então tá, sejam S T semigrupos e φ uma função de S em T. Dizemos que φ é um homomorfismo ou um morfismo de semigrupos, se somente ser φ de x produto com y, vai ser esse produto em S, vai ser isso aqui, φ de x produto de T, φ de y, para todo x, y em S. Né? Esse produto aqui é em S, esse produto aqui é em T. A gente denota do mesmo jeito, tá? Eu não vou ficar fazendo esses outros símbolos aqui, porque não tem necessidade, é só ver o contexto. Esse daqui cai em T, claro. Aí tem as definições de... Na verdade, isso aqui não é a definição, né? A gente tem que monomorfismos, né, de semigrupos são homomorfismos injetores. Uma função injetora que seja um homomorfismo, a gente consegue demonstrar que isso vai ser um monomorfismo, né, de semigrupos. Mesma coisa aqui. Homomorfismo que seja sobrejetor, certo? Que na imagem dele seja todo o semigrupo que ele está caindo, a gente consegue provar que isso aqui é um epimorfismo de semigrupos. E um isomorfismo, isso daqui sim é a definição, é um homomorfismo invertível com inversa que seja também um homomorfismo. Mas a gente não prova esse tipo de coisa. O que a gente faz? A gente consegue provar no caso de semigrupos, que o homomorfismo de semigrupos é um isomorfismo, se somente se ele é um monomorfismo e um epimorfismo, ou seja, se ele for um homomorfismo sobre ejetores e injetor, ou seja, bijetor. Então, bijeção que seja um homomorfismo vai ser um isomorfismo. A inversa vai ser um homomorfismo automaticamente. Dá para você provar isso, eu até recomendo que façam como exercício. Então, exemplos. A função identidade de um semigrupo S, de S em S, o que ela faz? A identidade S de S vai dar S para todo S em S. A identidade é um isomorfismo. Tá, se tem um subsemigrupo de S, a inclusão, esse I aqui, que vai de T em S, ela é um monomorfismo. Ok. Um semigrupo S é dito isomorfo a um semigrupo T, se e somente se existe algum isomorfismo de semigrupos, φ de S em T. E a gente denota isso por S, aqui, igual com o tio em cima, T. Né? S é isomorfo a T. Claro que se existe um isomorfismo de S em T, a inversa é um isomorfismo de T em S. Então vai ser T igual tio S. Então, a gente vai ter que S é isomorfo a T, se somente C, T é isomorfo a S. Claro que um semigrupo é isomorfo a si mesmo, e se S é isomorfo a T e T é isomorfo a um outro semigrupo, digamos R, então esse S também vai ser isomorfo a esse R. Certo? Se você pega qualquer conjunto de semigrupos, isso aqui induz uma relação de equivalência nesse conjunto. Tá, ok. E aqui a gente vai falar um pouquinho de semigrupos livres. O que são semigrupos livres? Tem esse diagraminha aqui. Vamos ver. S é um semigrupo livre sobre X, que é esse conjunto, com I, que é essa função de X em S. Né? A gente tem, primeiro, o X, que é o conjunto, S, que é um semigrupo, e I é uma função. Esse vai ser o trio de coisas que a gente vai falar sobre isso.
Então, S vai ser um semigrupo livre sobre X com I, se e somente se, para todo semigrupo T e toda função de X para T, existe um único homomorfismo de semigrupos de S para T, aqui pontilhado, tal que φ bola I igual a F. Ou seja, que se você vir por I aqui e depois vir por φ, é a mesma coisa que fazer o F. Ou seja, esse diagrama aqui comuta. Tá? Então, isso daqui é a definição de objetos livres na categoria de semigrupos, né, e morfismos de semigrupos. Para quem já está acostumado com coisas de categoria, isso daqui é exatamente aquela definição. Tá? E aqui um exercício. Aqui eu esqueci de pôr, né, seja um alfabeto. O conjunto das palavras com operação de concatenação, ele é um semigrupo livre sobre A com a inclusão, né? Porque o A está contido no A+. Eu acho que eu nunca escrevi isso, né, nas nossas aulas, mas isso é óbvio, porque o A é uma potência cartesiana, é o A1. Então é claro que o A ele está contido em A+. E você tem a inclusão, a função inclusão, que inclui A em A+, ou seja, o I aqui, que é essa função inclusão, ele faz I de x igual a x para todo x em A. Tá. E aqui eu dou uma dica de como fazer esse exercício. Eu não vou fazer, vocês tentem fazer. Se não conseguir fazer, vocês me falem nos comentários, aqui no YouTube ou no Facebook, tanto faz, me chamem aí, que eu dou mais dicas para vocês terminarem esse exercício. É bem simples. Vocês já têm dados, né? X, S, T, I e F. Você quer definir o φ. Tá. E você vai definir assim. Você tem que definir o φ numa upla, porque isso daqui é um conjunto de uplas, né? O A+. Aqui no lugar do S é o A+. Tá? O T é T mesmo. Aqui é o A+. Então você tem que definir o φ numa upla. Então você pega uma upla de tamanho qualquer. Aqui o tamanho qualquer que eu peguei é o N. E você vai definir de que jeito para dar certo. Eu já coloquei o jeito que dá certo aqui, tá? Que é o F do A1 vezes o F do A2 vezes até o F do AN, né? Que vai ser... Esses símbolos aqui estão em A, aqui o X é o A, e aqui o F vai cair no T, F deles. Então você define dessa forma. Aqui é vezes porque é um semigrupo T qualquer, eu não sei qual é a multiplicação dele, produto, né? Operação binária. E aqui no S eu sei que é o A+, então vai ser o asterisco, né? Ou aquela função de concatenação, a mesma coisa. Ok. Então, vocês fazem esse exercício e me dão um feedback. Aqui é a última coisa desse vídeo de hoje, que eu quero, vai ser mais rápido, eu acho. E os de álgebra vão ser mais rápidos mesmo, porque eu não quero ficar perdendo muito tempo em álgebra, eu quero que passe isso meio rápido para a gente já passar para a parte de lógica e sintaxe, que isso aqui é sintaxe, mas é uma sintaxe mais algébrica e eu não vou querer ficar em cima disso. Eu quero passar para uma parte mais legitimamente sintática, vamos dizer assim. Então vamos lá. Uma observação. Se S é um semigrupo livre sobre X com I, com essa função, e T é um semigrupo livre sobre Y com J, essa função, e F de XY é uma função objetora, então você vê aqui as duas coisas, né? As hipóteses. S é um semigrupo livre sobre X com I. T é um semigrupo livre sobre Y com J. E F é uma função objetora de X em Y. Então, primeira coisa, o semigrupo S é isomorfo ao semigrupo T. Tá. Isomorfo quer dizer que existe um isomorfismo. Porém, mais do que isso, existe um único isomorfismo de semigrupos, φ de S em T, esse pontilhado, tal que comuta esse diagrama. Tá? Eu não disse que todos isomorfismos daqui para cá comutam o diagrama. Eu disse que existe um isomorfismo, pode existir vários, mas existe um único que comuta o diagrama. Ou seja, tal que φ bola I é igual a J bola F.
Bola quer dizer composição, tá? Geralmente a gente fala isso no colégio, eu vou falar bastante porque eu tenho esse costume de falar a bola para composição. Ou seja, o diagrama comuta aqui, tá? Esse círculozinho com flechinha aqui quer dizer que o diagrama comuta. Eu fiz aqui em cima também. Mesma coisa aqui, ó, eu faço esse círculozinho com uma flechinha. Quer dizer, diagrama comuta. Tá? Isso aqui quer dizer que função objetora... Por que eu não escrevi cardinalidade aqui? Porque eu queria escapar um pouco desse negócio de cardinalidade nesse momento, porque a gente está falando em cima dos FC, FC tem axioma da escolha, que precisa dele para falar de cardinalidade de qualquer conjunto dado. Então, eu coloquei só função objetora. Tá? Mas o que quer dizer isso na ideia geral? Quer dizer que esse conjunto X geralmente é chamado de base. E o que muda aqui é que todo semigrupo que tem bases, que tem mesma cardinalidade, tá vendo? Se tem uma função objetora, ele tem a mesma cardinalidade, tem o mesmo número de elementos. Então eles vão ser isomorfos. A diferença entre semigrupos livres, né, que não são isomorfos, vai ser no número de elementos das bases, que são esses conjuntos aqui que são chamados de bases. Se eles têm o mesmo número de elementos, mesma cardinalidade, esses daqui são isomorfos. Geralmente é isso que diz, vai ser uma classificação dos semigrupos livres e de outras estruturas livres também. Geralmente todas elas vão ter esse tipo de coisa. Tá, então era isso nesse vídeo. Próximo vídeo a gente continua com coisas de álgebra, e o outro também provavelmente. Eu espero que sejam mais rápidos. Tá vendo que eu só apresentei, os outros também eu vou apresentar só. E aí coisas de lógica mesmo, quando for entrar mais específico, aí eu vou fazendo junto com vocês, vou escrevendo, que eu acho que compensa mais, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Não esquece de passar para os seus colegas os vídeos. É importante, né, para a gente que vocês vejam. Eu espero que todo mundo esteja vendo, porque muita gente pediu. Se inscreve no canal aí, dá um joinha pra gente. E muito obrigado e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, até mais.